O Saber dos Antigos. Terapia para os Tempos Atuais. Por Giovanni Reale. Editora Loyola. Canal Le Conde. Tradução Silvana Kobuti Leite. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Você pode fazer como Felipe. Muito obrigada, meu querido, mais uma vez, pela compra deste livro. Você também pode comprar livros que estão na lista da Amazon. O link está no descritivo. E caso haja algum livro que você queira que seja incluído, basta solicitá-lo e incluso será. Também é possível me ajudar pelo Vaquinha, pelo Apoia-se, através de Pix. Centavos são muito bem-vindos, não precisa ser uma grande quantia. Se cada um ajudar um pouquinho, isso seria o suficiente para poder dizer que este trabalho me proporciona não só dignidade espiritual e mental, mas também material. Aos poucos e bons, que auxiliam sempre, muito obrigada. Também peço para que curtam, compartilhem, comentem, porque tudo isso, o engajamento em relação ao canal também faz diferença. Muito obrigada pela presença. Desejo a todos uma excelente escuta. Estamos no capítulo 2, Ideologismo e Esquecimento do Verdadeiro. A sabedoria antiga e a verdade como o que não está oculto. A mentira é o poder. Nietzsche. Fragmentos póstumos. A verdade jamais é refutada. Platão. Gorgias. Gênese do conceito de ideologia. O conceito de ideologia, como foi definido no século passado, tem origem na crise do idealismo hegeliano, especialmente graças a Karl Marx, que o articulou com bastante força, constituindo um ponto de referência paradigmático. Para Marx, não se explica a praxis partindo das ideias. Ao contrário, explicam-se as ideias partindo da praxis material. Portanto, todos os produtos da consciência são refutados, entre aspas, e superados, entre aspas, não com outros produtos da consciência, mas com a inversão das relações sociais. Em especial, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, ou da classe que se prepara para se tornar dominante, traiçoeiramente apresentadas como ideias universais. Escreve Marx, abre aspas, a classe que dispõe dos meios da produção material dispõe ao mesmo tempo dos meios da produção intelectual, de modo que a ela estão sujeitas em conjunto as ideias dos que carecem dos meios de produção intelectual. As ideias dominantes não são outra coisa que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes tomadas como ideias. São, portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante e, portanto, são as ideias de seu domínio. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também a consciência e, portanto, pensam. Enquanto dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam também como seres pensantes, como produtores de ideias que criam a produção e a distribuição das ideias de sua época. É, pois, evidente que suas ideias são as ideias dominantes da época. Por exemplo, num período e num país em que o poder monárquico, aristocracia e burguesia lutam pelo poder, o qual está, portanto, dividido, aparece como ideia dominante a doutrina da divisão dos poderes, doutrina que é então enunciada como lei eterna. Fecha aspas. Até as ideias revolucionárias nascem e se desenvolvem somente em concomitância com o nascimento e o desenvolvimento de novas forças econômicas e, portanto, de um novo poder material. A classe que conduz a luta contra o establishment apresenta, por sua vez, seus próprios interesses sob a forma de interesses de toda a sociedade.
e, portanto, oferece ao mundo inteiro as ideias que professa, revestindo-as daquelas características que os idealistas chamam universais. O leitor verá em poucas páginas como o próprio Marx caiu naquele pecado de idealismo que recriminava aos filósofos abstratos, seus predecessores ou contemporâneos. Na verdade, tais ideias só servem para a conquista do poder por aqueles que as professam. Sua raiz é sempre e apenas a praxis material. E quem são os intelectuais? Também no âmbito da classe dominante, esclarece Marx, manifesta-se uma espécie de divisão do trabalho, ou seja, entre trabalho intelectual e trabalho manual, abre aspas, de forma que, no interior dessa classe, uma parte se apresenta constituída pelos pensadores da classe, seus ideólogos ativos, cuja ocupação principal é a elaboração da ilusão dessa classe sobre si mesma, ao passo que os outros têm uma atitude mais passiva e mais receptiva em relação a essas ideias e essas ilusões, uma vez que são os membros ativos dessa classe e têm menos tempo para criar ideias e ilusões sobre si mesmos. Fecha aspas. Consequências do ideologismo. As correntes de pensamento inspiradas em Marx e em especial no marxismo levaram ao extremo as ideias de que falamos acima e transformaram praticamente todas as expressões do espírito humano em várias formas de ideologia. Até o passado, e não apenas o presente, naturalmente, foi interpretado nessa perspectiva, com impressionantes consequências iconoclastas e sacrílegas. Convém lembrar que tal ideologismo exagerado, negando à verdade qualquer objetividade e, portanto, julgando-a desprovida de qualquer força própria, a transforma em algo manipulável, ab libitum, e por isso suscetível de ser não apenas proposto, mas também imposto. As raízes do 1984 de Orwell já estão aqui. Obviamente, a força das ideologias que exploram todos os componentes alógicos do espírito humano pode tornar-se dominante e, ao menos por certo período, subverter os próprios fatos e violentar a realidade, como a história do marxismo e do chamado socialismo real comprovam ab abundantiam. Edgar Morin escreve, abre aspas, parece haver uma ruptura ontológica entre o reino dos deuses e o das ideias, entre os mitos e as teorias. As ideias, e mais amplamente o sistema de ideias, teorias, doutrinas e ideologias, parecem ter apenas uma realidade instrumental. São utensílios que servem para interpretar o real e podem ser insuficientes ou ilusórios. Marx instrumentalizou até o extremo a ideologia, fazendo dela um instrumento que permite que a classe dominante mascare seus interesses ou sua autoridade por trás de proposições aparentemente nobres e universais. A ideologia dos direitos do homem, por exemplo, mascararia o poder perverso da burguesia. Solzhenitsyn enfatiza o discurso de Marx, mas contra a ideologia comunista. É o comunismo que fornece a justificativa buscada pela perversidade, a longa perseverança necessária aos perversos. É a teoria social que ajuda o malvado a justificar seus atos aos próprios olhos e aos dos outros, para sentir-se objeto não de recriminações e maldições, mas de adulações e testemunhos de respeito. Fecha aspas. E ainda, abre aspas, as ideologias têm uma expectativa de vida superior à dos homens. Elas são mais biodegradáveis do que os deuses, mas algumas podem viver até por vários séculos. As que se definem científicas e garantem que sabem realizar na Terra sua promessa de salvação, como o marxismo stalinista, mostram-se em toda a sua fragilidade após a vitória, que assinala ao mesmo tempo sua falência. Todavia, o marxismo stalinista foi capaz de dominar a mente de renomados cientistas, nos quais conseguiu remover por décadas, como ignóbeis calúnias, as provas múltiplas e acumuladas de sua mentira. Uma prova ulterior das ideologias diante do real e contra ele. Os fatos são obstinados, dizia Lenin. As ideias são ainda mais obstinadas.
e os fatos são esmagados por elas com mais frequência do que as ideias são esmagadas pelos fatos. Fecha aspas. A análise nihilista da ideologia. Sem dúvida, é possível resumir a ideologia no slogan, que se assemelha a uma paródia de uma frase evangélica: buscai o poder, e todo o resto virá por si. Isso significa que a única coisa que vale é o poder, e só o poder. Eu dizia mais acima que a ideologia perde quase por inteiro o sentido da verdade. O que conta é aquilo que se considera verdadeiro, ou o que se faz com que seja considerado verdadeiro. A ideologia é uma forma de fé imanente. Uma massa de homens abraça essa fé acreditando que seja fé em coisas verdadeiras. Outros fingem acreditar que é assim. Outros ainda, os ideólogos, utilizam todos os meios para fazer com que se acredite que seja verdadeiro aquilo que eles convidam a crer. Quer eles mesmos acreditem nisso, quer não, isso é irrelevante. Já nos fragmentos póstumos de Nietzsche, encontramos análises pertinentes e impiedosas sobre esse ponto. Abre aspas. É necessário que algo seja considerado verdadeiro, e não que algo seja verdadeiro. É necessário que algo seja considerado verdadeiro, e não que algo seja verdadeiro. Fecha aspas. Na denúncia do que é ideologia, Nietzsche é, portanto, mais consequente que o próprio Marx. Eis o aforismo que exprime seu pensamento de modo mais radical, abre aspas. O que é uma fé? Como se forma? Toda fé é considerar verdadeiro. A forma extrema do niilismo seria sustentar que toda fé, todo considerar verdadeiro, seja necessariamente falso. Porque não existe de fato um mundo verdadeiro. Portanto, é uma ilusão da perspectiva, cuja origem está em nós, uma vez que nós temos necessidade de um mundo restrito, abreviado, simplificado. Nesse caso, a medida da força é constituída pelo ponto até o qual podemos admitir, sem prejudicar-nos, o caráter ilusório e a necessidade da mentira. Nesse sentido, o niilismo, como negação de um mundo verdadeiro, de um ser, poderia ser um modo de pensar divino. Fecha aspas. Nietzsche aqui não se refere às ideologias políticas em geral, nem a marxista em particular, mas aquilo que diz, a meu ver, diz respeito ao que lhe serve de fundamento. A história das últimas décadas o demonstra. Além disso, uma leitura imparcial de Nietzsche poderia insinuar a suspeita de que a própria explicação marxista de ideologia seja, por sua vez, ideológica. Para não falar do caráter abertamente ideológico, no sentido dos escritos originários de Marx e Engels, que tem muitas das teses comumente aceitas pela vulgata do marxismo-leninismo. É natural perguntar, portanto, se a concepção marxista de ideologia consegue evitar a armadilha da autorreferência. Como se sabe, o cético cai nessa armadilha quando sustenta que nada pode ser conhecido. Não é este ainda que negativamente um conhecimento? Analogamente, não será ideológica também a tese marxista de que todo produto intelectual é ideologia? O erro de quem dá primazia ao considerar verdadeiro contra a verdade. A ideologia alcançou hoje um âmbito bastante vasto, mas seu lugar predominante continua a ser o político em suas várias formas. Todavia, embora Marx tenha forjado seu paradigma conceitual, não foi ele o criador do núcleo essencial do ideologismo. A civilização humana sempre abrigou a cultura da suspeita ideológica, e, em minha opinião, o primeiro a denunciar de maneira inequívoca esse mal foi Platão. Os antigos oradores, entre aspas, o termo designa tanto os políticos militantes quanto os advogados de defesa, e os teóricos daquela arte, sob a influência da sofística, já haviam enfatizado a força persuasiva
e, portanto, a importância sociopolítica do considerar verdadeiro ou do acreditar no simples nível de opinião. E lhe haviam conferido uma importância pragmática superior à da própria verdade. Numa página de Fedro, Platão denuncia essa perversão com uma lógica férrea e cortante. Abre aspas. Então diz Sócrates. Então dizem que quem se prepara para se tornar bom orador não precisaria conhecer a verdade acerca do que é bom e justo, ou mesmo acerca dos homens que, por natureza e por educação, são dessa forma. De fato, nos tribunais, ninguém se importa nem um pouco com a verdade acerca dessas coisas. Mas o que é importante ali é o que é convincente. Este mostra ser o que é verossímil, e a ele deve ater-se quem deseja falar com arte. Algumas vezes, numa acusação ou numa defesa, não convém expor sequer os próprios fatos, se eles não ocorreram de forma verossímil, mas só se devem revelar os verossímeis. Em geral, quem fala deve ater-se ao verossímil, deixando de lado a verdade. É precisamente esse verossímil que, encontrando-se do início ao fim do discurso, leva a termo toda a arte. Fedro. São justamente essas que expuseste, caro Sócrates, as coisas que afirmam os que professam possuir a arte dos discursos. Certamente estudaste Tísias com precisão. Então, que Tísias nos diga também se considera que o verossímil não é o que parece tal a multidão. E o que mais? Tendo feito essa descoberta, como parece, ao mesmo tempo da sabedoria e de arte, ele escreveu que, se um homem fraco, mas corajoso, que atacou um homem forte, mas covarde, e lhe roubou o manto ou qualquer outra coisa, é chamado ao tribunal, nenhum deles deve dizer a verdade. O covarde deve dizer que o outro não estava só quando o atacou. O corajoso, ao contrário, deve refutá-lo, dizendo que eles estavam sós, e utilizar o argumento: como podia eu, fraco que sou, bater num homem forte como ele, hein? E para não admitir a própria covardia, tentará dizer outra mentira, dando ao adversário a possibilidade de outra refutação. Também em outras coisas, os discursos feitos com arte se assemelham a isso. Não é verdade, Fedro? Como não? Pobre de mim. De maneira extraordinária parece que Tísias ou qualquer outro, seja qual for a origem a ele atribuída, descobriu uma arte oculta. Mas devemos ou não dizer a ele? Dizer o quê? Isto. Ó Tísias, há algum tempo antes que viesses aqui, dizíamos que esse verossímil nasce, na maioria das pessoas, por semelhança com o verdadeiro. Há pouco explicamos que, de todas as partes, quem conhece a verdade sabe muito bem qual é essa semelhança. Portanto, se tens algo mais a dizer sobre a arte dos discursos, nós o ouviremos. Se não, acreditaremos no que explicamos há pouco, que, se alguém não souber enumerar as naturezas dos que o ouvirem, e até que não consiga dividir os seres segundo as formas e reuni-los numa ideia, cada um segundo uma unidade, conhecer a verdade seguindo o método certo que leva a ela, nunca dominará a arte dos discursos na medida em que é possível a um homem. Mas jamais conseguiremos adquirir essas coisas se não nos aplicarmos muito. A elas o sábio deve dedicar seus esforços, não para falar e agir com os homens, mas para poder dizer o que agrada aos deuses e fazer tudo de um modo apreciado por eles, o mais possível. De fato, ó Tísias, os mais sábios dentre nós dizem que quem tem inteligência não pode preocupar-se em agradar aos companheiros de escravidão, senão de forma colateral, mas deve agradar aos senhores que são bons e descendem dos bons. Por isso, se o caminho a ser percorrido é longo, não deves ficar admirado, porque,
Para poder alcançar grandes coisas, é preciso percorrê-lo, ao contrário do que pensas. De resto, como nos diz nosso discurso, se alguém quiser, também estas coisas se tornarão belíssimas em decorrência daquelas. Parece-me que coisas belíssimas foram ditas, desde que qualquer um possa cumpri-las. Mas para quem realiza coisas belas, também é belo sofrer tudo o que for preciso. Fecha aspas. Creio que, no que se refere ao problema de que estamos tratando, não há mensagem mais clara do que essa. Sem dúvida, é mais fácil seguir o caminho do considerar verdadeiro do que o do verdadeiro, que ao contrário é íngreme, árduo e duríssimo. Mas a frase final do texto platônico contém uma mensagem terapêutica de alcance extraordinário, que, entre outras coisas, imediatamente nos permite evitar a emboscada da autorreferência. Convém lembrar que, para o grego, belo é sinônimo de bom, e, portanto, o sentido da frase é este: para quem enfrenta as coisas belas, ou seja, boas e justas, tudo o que ele tiver de sofrer para alcançar a meta pertence à mesma dimensão do belo, ou seja, do bom e do justo. De fato, como diz a célebre máxima grega, as coisas belas são difíceis por sua própria natureza. E quem pode negar que não é justamente essa capacidade de sofrer qualquer coisa para alcançar o bem supremo que poderia elevar o homem de todos os tempos, e, portanto, também o homem de hoje, à dignidade que lhe compete? Filosofia como arte de viver. Uma concepção fundamental dos gregos é que a filosofia é uma arte de viver. Naturalmente, esse conceito foi evidenciado com profundidades e intensidades diferentes nos vários períodos históricos da antiguidade, mas ele pode ser encontrado explícita ou implicitamente em todos os filósofos gregos, dos pré-socráticos aos neoplatônicos. Em minha opinião, Sócrates, com seu pensamento e com o exemplo de sua vida, expressou magnificamente esse conceito. E os filósofos do helenismo não fizeram outra coisa além de articulá-lo depois, extraindo suas extremas consequências. Seja como for, nessa perspectiva, só se é verdadeiro filósofo se tem condição de mostrar plena coerência, harmonia e acordo entre doutrina e existência, ou, para falar como Sócrates, entre teoria e modo de viver e de morrer. Aliás, verdadeiro filósofo não é tanto aquele que sabe pensar e criar sistemas de ideias, mas antes, aquele que sabe viver e morrer de acordo com o próprio pensamento. Sistema de ideias e forma de vida devem harmonizar-se de maneira perfeita. As obras-primas de não poucos filósofos antigos foram não apenas seus sistemas ou seus livros, mas sobretudo também seus modos de viver e de enfrentar a morte. Marcel Conche, falando de Pyrrhon, destaca algumas coisas que têm um alcance geral. Abre aspas. A exigência grega de sabedoria indica o que é essencial para a filosofia. Toda teoria deve tornar-se crível. Ora, não se torna crível aquilo que se diz acrescentando indefinidamente palavras e mais palavras. É preciso mudar devagar, dar a prova experimental, mostrar que se é filósofo no modo de viver e de morrer. A filosofia é obrigada a enfrentar o dilema de continuar a ser palavra e de anular-se, enfim, no verbalismo, ou de ser uma sabedoria, uma vida, uma prática. Uma doutrina ou teoria filosófica ou não é nada, ou então, em última análise, não é outra coisa que uma prática de vida. E as possibilidades filosóficas, tomadas em sua verdade, não passam de possibilidades de vida. A verdade da filosofia é a sabedoria, e o sábio é o filósofo cuja vida serve de prova. Fecha aspas. E esclarece, abre aspas, é que o filósofo não é de forma alguma um intelectual,
De resto, se nos limitamos à ideia que se tem hoje de intelectual, é preciso dizer que não havia intelectuais na Grécia. Fecha aspas. Não havia no mundo antigo intelectuais no sentido de ideólogos, semelhantes aos que proliferaram em nosso século. Não se distribuíam cátedras, não se publicavam livros com tal propósito, não se confiavam funções de responsabilidade cultural exclusivamente a pessoas ideologicamente comprometidas, ou seja, defensoras do poder da classe ou do partido dominante, ou de algum modo em disputa pela conquista do poder. E nesse sentido, a mensagem da sabedoria dos filósofos antigos é verdadeiramente emblemática e se situa bem acima das partes que se alternam no poder. Mas qual é o segredo de tal força não ideológica? A verdade e as dificuldades do homem em contemplá-la. A palavra grega que indica a verdade é aletheia, formada de alfa privativo e lantano, que significa escondo. O sentido que o termo comunica é, portanto, o de não escondido. A verdade é, pois, o que não está escondido. Como se sabe, foi Heidegger quem deu a primazia, aliás, quem impôs esta exegese, discutindo suas implicações e alcance. Mas já Aristóteles e seu sucessor Teofrasto tinham plasmado uma imagem da verdade que ia nessa direção. A verdade é luz, e, portanto, se revela como a luz, que sempre nos envolve e nos circunda. Sei que essa poderosa imagem poderia também ser entendida em contraste com a interpretação heideggeriana que insiste no movimento revelador da verdade. Mas a luz só é luz sobre um fundo qualquer de trevas. E aqui se mostra útil a referência a Aristóteles. As dificuldades que implica o alcance da verdade não dependem da própria verdade, mas de nós homens. Os olhos de nossa inteligência são como os olhos das corujas. Não conseguem ver quando há demasiada luz. Aristóteles escreve no segundo livro da Metafísica, abre aspas, a busca da verdade é sob certo aspecto difícil, ao passo que é fácil sob outro. Uma prova disso está no fato de que é impossível a um homem captar a verdade de maneira adequada, e que também é impossível não captá-la totalmente. De fato, se cada um pode dizer algo acerca da realidade, e se, tomada isoladamente, essa contribuição um pouco ou nada acrescenta ao conhecimento da verdade, contudo, da união de cada contribuição, deriva um resultado considerável. Assim, se em relação à verdade aparentemente puder ser aplicado o que diz o provérbio quem poderia errar uma porta, então, sob esse aspecto, ela será fácil. Ao contrário, o fato de que se possa alcançar a verdade no conjunto e não nas partes, mostra sua dificuldade. E talvez, por haver dois tipos de dificuldades, a causa da dificuldade da busca da verdade não esteja nas coisas, mas em nós. De fato, como os olhos dos morcegos se comportam em relação à luz do dia, assim também a inteligência que está em nossa alma se comporta em relação às coisas que, por sua natureza, são as mais evidentes de todas. Fecha aspas. Teofrasto enfatiza, abre aspas, até certo ponto podemos conhecer mediante o procedimento causal, assumindo como pontos de partida nossas sensações, mas quando passamos destas às próprias realidades supremas e originárias, não podemos mais continuar na busca das causas, seja porque não mais existem causas ulteriores, seja por nossa fraqueza, por assim dizer, em olhar as coisas que são mais luminosas. Fecha aspas. A verdade como ser das coisas. Essa luz da verdade que nos circunda e nos envolve e que temos dificuldade em ver por causa da debilidade de nossos olhos, é para os gregos o próprio ser das coisas. É compreensível, pois que Nietzsche, para negar a verdade, tivesse de negar o próprio ser.
E é justamente isso, mesmo que implícita ou inconscientemente, fazem todos os que negam a verdade, liderados pelos ideólogos. O que é a verdade? É a famosa pergunta de Pôncio Pilatos, a qual frequentemente se respondeu como Górgias: a verdade não existe. E além do mais, mesmo se existisse, não poderíamos saber o que ela é. Eis a posição de Aristóteles no segundo livro da Metafísica. Abre aspas. Também é justo chamar a filosofia de ciência da verdade, porque o fim da ciência teórica é a verdade, ao passo que o fim da prática é a ação. De fato, os que têm por fim a ação, mesmo se observam o estado das coisas, não tendem ao conhecimento do que é eterno, mas só ao do que é relativo a determinada circunstância e num determinado momento. Ora, nós não conhecemos o verdadeiro sem conhecer a causa. Mas qualquer coisa que possui em grau supremo a natureza que lhe é própria, constitui a causa em virtude da qual também as outras convêm à mesma natureza. Por exemplo, o fogo é quente no grau máximo por ser a causa do calor nas outras coisas. Portanto, o que é causa do ser verdadeiro das coisas que dele dependem, deve ser mais verdadeiro que todas as outras. É, pois, necessário que as causas e os seres eternos sejam mais verdadeiros que todos os outros, pois eles não são verdadeiros só algumas vezes, e não há uma causa ulterior para seu ser, mas são eles as causas do ser das outras coisas. Por conseguinte, cada coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser. Fecha aspas. A passagem de Aristóteles que acabamos de ler é paradigmática como antídoto contra as finalidades da ideologia, que se ocupa só do que é relativo a determinadas circunstâncias e a um determinado momento histórico, generalizando as ideias úteis a aqueles propósitos como ideias válidas para todos e em si e por si, e, portanto, manipulando o verdadeiro e substituindo-o pelo considerar verdadeiro. De fato, a conclusão de que cada coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser soa como o mais radical desmentido da ideologia. Perguntemo-nos, quem derrubou a ideologia do marxismo e desmascarou os erros do socialismo real, denunciando as abominações perpetradas em seu nome? Não outras ideologias, mas as próprias coisas e a realidade, ou seja, para utilizar a expressão aristotélica, a verdade do ser. Quem derrubou a ideologia do marxismo e a desmascarou não foi outra ideologia, mas as próprias coisas e a realidade. Em expressão aristotélica, a verdade do ser. A força da verdade. Vimos, portanto, que o próprio marxismo pode ser visto como uma ideologia que a praxis, entre aspas, se encarregou de desmentir. Mas o recurso ao poderoso realismo de Aristóteles nos permite atentar para outro aspecto, do qual pode brotar um verdadeiro desafio ao ideologismo que confunde o homem de hoje. Como dissemos, para o ideologismo a verdade não existe, ou mesmo que existisse, não faria força própria, não teria força própria. Ou, se preferir, teria uma força quando muito fraca, o fazer considerar verdadeiro, ou até a violência ideológica poderiam sistematicamente subjugá-la e fazê-la calar. Platão e Aristóteles nos dizem, ao contrário, que a verdade não apenas tem força própria, mas também tem a maior força. Platão, no banquete, que pode ser ouvido aqui no canal, atribui a Sócrates este bordão: eu permito, aliás, eu ordeno que digas a verdade. E, sempre nos lábios de Sócrates, põe, no Górgias, uma frase realmente poderosa:
A verdade não admite contestação. Aristóteles, por sua vez, nos explica por que a verdade não admite contestação. As verdades supremas, de fato, têm tal poder, que, indubitavelmente, quem as nega é obrigado a utilizá-las na própria tentativa de negá-las. No quarto livro da Metafísica, o Estagirita mostra como esse é o caso do princípio de não contradição, abre aspas. O princípio mais seguro de todos é aquele em torno do qual é impossível se incorrer em erro. Esse princípio deve ser o mais conhecido, e deve ser um princípio não hipotético. Aquele princípio que os que quiserem conhecer qualquer coisa devem necessariamente possuir, não pode ser uma mera hipótese, e os que quiserem conhecer qualquer coisa devem necessariamente possuir aquilo que devem conhecer antes de apreender qualquer coisa. É evidente, pois, que esse princípio é o mais seguro de todos. Depois do que foi dito, precisamos esclarecer qual é ele. É impossível que a mesma coisa pertença e não pertença simultaneamente a uma mesma coisa, acerca do mesmo motivo. Esse é o mais seguro de todos os princípios, pois possui todas aquelas características acima esclarecidas, pois ninguém pode acreditar que a mesma coisa exista e não exista. Se os contrários não podem existir juntos num mesmo sujeito, se uma opinião que está em contradição com outra é o contrário desta, evidentemente é impossível que, ao mesmo tempo, a mesma pessoa admita que uma mesma coisa exista e também que não exista, pois quem se enganasse acerca disso teria igualmente opiniões contraditórias. Portanto, todos os que demonstram algo partem dessa noção última, porque ela, por natureza, constitui o princípio de todos os outros axiomas. Fecha aspas. Como princípio primeiro e supremo, o princípio de não contradição não pode ser demonstrado, porque, para poder sê-lo, deveria ser deduzido de princípios ulteriores, que não podem existir. Pode, contudo, ser defendido mediante o elencos, ou seja, mediante a refutação de quem o nega. E sua validade pode ser confirmada, assim exibindo a contradição em que cai aquele que deseja refutá-lo. Basta que alguém fale e pretenda que aquilo que diz tenha um sentido, para ter de admitir o princípio da não contradição. De fato, as próprias palavras empregadas em cada caso pelos que desejam negar o princípio da não contradição só terão sentido para quem as pronuncia e para quem as ouve, se tomarem como válido justamente o princípio que teriam de refutar. Aliás, qualquer discurso só pode ter sentido se admite que as palavras pronunciadas significam determinada coisa, e não ao mesmo tempo e do mesmo ponto de vista também o seu oposto. Quem nega a verdade do princípio da não contradição não poderia fugir a ele nem sequer se renunciasse ao emprego das palavras, limitando-se a comunicar seu pensamento com gestos indicativos. Com efeito, tais gestos só são comunicantes quando expressam algo determinado, e não ao mesmo tempo também o seu contrário. Quem nega o princípio de contradição condena-se assim a um isolamento quase total. Poderíamos até dizer que esta seria a forma mais extrema de solipsismo, tanto lógico quanto ético. Lógico porque nasce da violação daquele princípio que Aristóteles considerava o princípio regulador de todo discurso. Ético, em suas consequências, porque no nível da praxis a ruptura da comunicação e o completo voltar-se para si mesmos abrem caminho para a ampliação da violência. E o melhor remédio para a violência é, como ensinava Aristóteles, começar a discutir, portanto voltar a comunicar, de uma maneira que também o outro possa expressar as suas próprias opiniões, e cesse assim a não lógica da opressão como única resposta à opressão. Mas voltaremos a falar disso no capítulo 5º. Portanto, quem deseja refutar a verdade é refutado por ela justamente no momento em que procura refutá-la. Quem deseja refutar a verdade é refutado por ela justamente no momento em que procura refutá-la.
Como dizia Platão, a verdade não admite contestação. Creio que não pode haver uma terapia mais consistente do ponto de vista filosófico que essa mensagem da sabedoria antiga para o sofrimento do homem de hoje. Tão convencido de que, como pretendia Nietzsche, o importante não é o verdadeiro, mas o considerar verdadeiro. A verdade para Platão e Aristóteles jamais é refutada, porque a verdade, como vimos acima, coincide com o próprio ser, e o ser esmaga, sem possibilidade de salvação, todos os que tentam refutá-lo ou evitá-lo. O ser esmaga todos os que tentam refutá-lo ou evitá-lo.